Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse artigo, certo? Media, a Mixed Reality Toolkit for the In Situ Visualization and Analysis of Spatial Temporal Interaction Data. Com tradução livre, seria um kit de ferramentas de realidade mista para a visualização e análise in situ de dados de interação espaço-temporal, certo? Então, antes de continuar, só queria deixar claro que o termo realidade mista, né, ou realidade híbrida, ela na verdade é uma tecnologia que une características da realidade virtual com a realidade aumentada. E o outro seria o que é esse in situ, né? Esse in situ, ele quer dizer diretamente no seu ambiente original. Eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação do MDCC e o meu nome é Cristiano de Carvalho. Bom, esses são os passos que iremos seguir, né, durante a apresentação. A gente vai falar sobre a introdução, metodologia, resultados, conclusões e a avaliação crítica, né, mencionando os pontos fortes e fracos. Bem, começando com a introdução. A gente pode observar que nos últimos anos, né, ambientes imersivos, né, têm recebido maior interesse de profissionais e pesquisadores, ganhando força além dos cenários tradicionais de desktop ou uso de dispositivos móveis, por exemplo. Isso é uma das motivações de ter sido gerado, criado essa ferramenta, tá? Porém, as ferramentas de análise de hoje em dia, elas são principalmente 2D, né, de usuário único e digamos que está preso a desktops, certo? Distanciando assim analistas do seu ambiente que são frequentemente ricos e complexos, que pode ter um impacto crucial no comportamento dos usuários, ok? Acredita-se que a visualização de dados de interação no seu ambiente original, né, ou seja, diretamente no seu ambiente que foi construído, pode apoiar a análise da interação espacial em ambientes de realidade aumentada. E para este fim, né, foi projetada essa ferramenta, esse kit de ferramentas chamado Miriam, que permite, digamos que uma forma de explorar e analisar os dados, incorporando visualizações de realidade aumentada, né, e dados de interação espacial nos locais físicos onde foram originalmente gravados. Quais são as contribuições desse artigo? Certo? O artigo ele vai tentar trazer, na verdade, tem três pontos principais, né, desse artigo, que é o conceito de análise de realidade mista, né, para dados de interação espaço-temporal, a viabilidade técnica dessa ferramenta, né, e, obviamente, mostrar quais são as vantagens de utilizar, né, de abordar esse conceito, né, esse kit de ferramentas. Certo, para isso foi necessário seguir uma metodologia, né? Nessa metodologia, eles fizeram alguns estudos baseados já em ferramentas que existem hoje em dia, né? Eles fizeram análise de dados de interação e movimentos do usuário, já que o usuário ele vai estar diretamente inserido em um ambiente de realidade virtual e vai ser necessário fazer análise das interações desse usuário com os objetos, né, gerados a partir da realidade aumentada. Então, por exemplo, eu tenho para fazer análise, né, de interação espacial, as principais ferramentas são esse Giant, Brood e Vistaco, certo? Eles meio que permitem analisar, né, a locomoção do usuário de um determinado ponto, certo? Outra observação é que a ferramenta também serve para identificar padrões de comportamento espacial, né, durante a colaboração em superfícies interativas, como se fosse mesa, por exemplo. Então, essas três ferramentas aí, ela consegue fazer uma análise, né, de como o usuário ele consegue interagir com o ambiente espacial. Eu vou precisar também fazer análise de sensores, que outras duas ferramentas que foram estudadas durante o desenvolvimento dessa ferramenta foi esse Kinect Analysis e Gesture Analyzer, né, que eles servem justamente para fazer observar os movimentos do usuário, os toques que eles vão fazer vão tocar na tela, por exemplo, alguns pontos que eles vão estar focando. Então, todos esses movimentos dos usuários vão ser importantes para saber e analisar, para saber, né, como o usuário está se comportando no ambiente. Outro ponto interessante, né, que o trabalho ele está relacionado diretamente, né,
a inteligência artificial, né, e que são de duas maneiras, né? Um lado, o sistema pode ser categorizado, né, como inteligência artificial em si, tanto nas tecnologias que foram utilizadas, quanto nos princípios de design que foram empregados, certo? Por outro lado, também foi contribuído para o campo de inteligência artificial, apresentando uma abordagem que permite analisar a interação em um sistema de realidade aumentada. Bom, e para realizar essa ferramenta foram levantados alguns requisitos, né? E é baseado nesses requisitos que eles vão tentar atender todos eles, né, para conseguir gerar um produto final. Então, quais são esses requisitos? A gente vai ter a visualização de dados de posição e movimento, visualização de dados de evento, visualização do contexto de estudo e estímulos, filtragem, anotações e flexibilidade e preferências do usuário. Esses são os requisitos. Bom, mas o que é essa ferramenta, né? O que é o Media, o conceito? A gente pode observar que está sendo listado aí 6 pontos, certo? E o que quer dizer cada um deles? Por exemplo, no ponto 1, eu vou fazer uma análise, né, dentro de um ambiente originalmente criado para fazer análise dos dados, né? Então é um ambiente real e esse ponto 1 quer dizer justamente esse ambiente que vai ter o Media, né? Vamos dizer assim. No ponto 2 são as trajetórias que a gente pode ver, ó, a gente vai ter trajetórias 3D de séries temporais, certo? No ponto 3 a gente tem objetos 3D e no exemplo a gente pode observar que são tablets, certo? Então objetos 3D vão ser gerados, né, a partir da realidade aumentada. No ponto 4 a gente vai ter containers de visualização 2D, né, podendo ser colocados livremente e mostrar visualizações como mapas de calor, plotagem de pontos, entre outros. No ponto 5, né, que a gente tem na parede ali, na wall, as visualizações 2D podem ser combinadas, né? Então eu posso ter um mapa de calor e um gráfico de posições dos tablets, por exemplo. E por último, eu tenho um 6, né, que são visualizações 2D, também podem mostrar uma linha do tempo, né? Eu posso, nessa parede, né, no ponto 6, eu posso ter um vídeo, eu posso ter uma imagem, né, eu posso anexar um arquivo, então pode ser usado para isso também, né? Apesar de ser um ambiente 3D, eu vou continuar tendo visualizações 2D. E a gente pode observar aqui também que o conteúdo, né, de realidade aumentada é colorido em azul, enquanto os objetos reais é cinza, né? Então, se a gente observar que essa mesa, de fato, ela é um objeto real, ela existe naquele ambiente. Mas os tablets, né, que estão de azul, já não é um objeto real, né? Foi gerado a partir da realidade aumentada. Bom, o que seria o conceito, né? Um conceito geral da mídia? Essa ferramenta que tem como objetivo permitir a exploração e análise colaborativa dos dados do estudo por analistas, né, colocados em realidade mista, focando especificamente na análise visual de dados de estudos em ambientes de realidade aumentada, visando explicitamente ambientes com contexto físico no mundo real. Tá, mas como é que isso foi implementado, né? Como é que isso foi na prática? Então, a implementação disso foi utilizando uma ferramenta da Microsoft, né, que é esse óculos, né, um capacete da HoloLens. E com essa implementação, ela vai atender 2 objetivos, né, que é realmente mostrar a viabilidade técnica, ou seja, isso é realmente possível de ser feito, e, né, fazer a imersão dos usuários, né, fazer análise desses dados em ambiente de realidade mista. Tá, mas qual é o pipeline, né? Como é que funciona aí o pipeline da Miriam? Eu vou ter um arquivo XML, que na verdade é um arquivo de configuração, onde eu vou dizer, por exemplo, onde é que meus dados, né, que meus dados vão estar nesses arquivos CSV, onde é que meus dados vão estar dispostos no meu ambiente. Vai ficar na parede, vai ficar no chão. Então, como esses dados vão estar dispostos dentro do ambiente, eu vou ter como definir através desse arquivo XML, ok? Após a importação desses dados, eu vou ter que fazer um pequeno pré-processamento, certo? Por que é necessário esse pré-processamento? É justamente para lidar com as limitações do dispositivo que eu estou utilizando, né, que é o HoloLens. Então, para lidar com as limitações de memória e renderização,
né, eu preciso desse pré-processamento antes de fazer a filtragem dos dados e assim conseguir fazer um mapeamento e plotagem desses dados. Bom, com os resultados, né, foram feitos, vários analistas utilizaram essa ferramenta e o Mira ele foi julgado positivamente por todos os especialistas, né? Praticamente todos eles se mostraram interessados durante as sessões e a navegação física foi percebida como muito útil, funcionando bem durante a exploração dos dados. Só que também foi citado alguns pontos críticos, né? Como, por exemplo, o campo de visão limitado. Então, como eu estou dentro de uma sala, né, vamos dizer assim, dentro de uma sala mesmo, eu estou limitado ali por um ambiente físico. Então, realmente, essa visão ela é limitada. E o cansaço ao usar o óculos, né? Então, por eu usar o óculos por um período longo de tempo, né, ele pode acabar causando algum incômodo. E as conclusões, né? O artigo, né, ele mostra essa ferramenta, ele descreve bem como é que foi implementado, quais foram as tecnologias utilizadas, a partir de do que é que eles saíram e onde é que eles conseguiram chegar. Então, a gente entende, né, que o artigo tenta mostrar que o Mira é um conceito, né, um kit de ferramentas exemplar para análise visual imersiva de dados de interação espacial do usuário. E a principal ideia é apoiar pesquisadores e profissionais fornecendo uma solução de realidade mista para análise visual in situ. Nessa abordagem, visualizações 3D, como trajetórias ou trilhas, podem ser integradas a vídeos ou imagens, e visualizações 2D, como mapas de calor, gráficos de inspeção, né, todos eles colocados virtualmente no mundo físico. E sobre o meu ponto de vista, né, minha avaliação crítica, eu trago alguns pontos fortes e fracos. Né. Os pontos fortes, eu diria que realmente essa ferramenta ela consegue deixar o ambiente mais colaborativo, visto que você consegue ter vários usuários inseridos, né, dentro do ambiente. Eu consigo ter uma melhor visualização dos dados, né, eu não estou preso a um monitor, então eu consigo visualizar mais informações simultaneamente. E manipulação dos dados, né, eu consigo fazer isso em 2D, mas foi bem interessante poder fazer isso dentro de um ambiente 3D. Sobre pontos fracos, né, eu achei bem interessante a opinião dos próprios analistas, né? Então eu trouxe eles também como ponto fraco, que é o tempo de uso da ferramenta. Então pode ser que você utilizando isso por muito tempo, você possa sentir dor de cabeça, né? Ou coisas do tipo. O próprio uso, né, do capacete, ele pode causar incômodo, né? Você pode te causar incômodo mesmo. E um dos pontos que eles quiseram trazer como requisitos era as anotações, né? A gente listou lá naqueles 6 requisitos que eles trabalharam. Um deles era sobre as anotações e observações que você consegue fazer durante a visualização desses dados. Porém, os analistas não acharam que não tinha muito suporte para isso, né? Então, ficou até como trabalho futuro eles melhorar como é que vão ser feitas as anotações e observações.